Fala, meus queridos, estamos começando mais um Agro é Bio. E dessa vez, hoje é um marco interessante. Além de uma convidada top que está aqui conosco hoje, nós estamos inaugurando nosso novo ambiente, né? Fizemos muitas gravações externas em grandes eventos, com grandes pessoas. E hoje estamos aqui na nossa casa, no Agro é Bio, na nossa casa do Agro é Bio, que fica em Ribeirão Preto, tá? Mas sem mais delongas, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa já tive a honra de trabalhar junto com ela, uma pessoa muito bem falada do mercado, agrega muito tecnicamente, que é a Gabriela Vieira. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Thiago? Nossa, com essa apresentação já tô me achando já. Cara, a Obrigada. Gabriela, ela não é mentira não, tá, pessoal? Se ela for humilde aqui, eu já vou falar primeiro, porque o pessoal costuma ser humilde, né? Mas a Gabriela, além de ser pesquisadora, entomologista, também tem um podcast, né, Gabriela? Sim, tem um podcast, Me Pindia. E desde faz quanto tempo que você tem um podcast? Nós vamos agora para 3 anos de podcast. Bacana, eu já assisti. Inclusive, eu já assisti antes de ter o AgroBio, né? Legal. Posso falar que foi uma das inspirações. Acho que poucos Opa. podcasts falam de biológico, como o seu falava, Obrigada. antes do AgroBio. E estamos aqui, MIP em Dia, AgroBio, Gabriela e Thiago. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, agradeço o convite, um prazer estar aqui com você, estreando a casa, né? Sim, então, é um marco ainda que deixa mais empolgante o episódio, mas agradeço muito. Estreando em grande estilo. Isso aí, vamos lá. Bom, Gabriela, cara, eu tô um tempo, a gente já conversou já tem um tempo, né? Falei, Gabriela, a gente precisa gravar, comentar, falar alguma coisa sobre manejo integrado de pragas, né? Mas, Gabriela, se apresenta pro pessoal primeiro, e depois eu tiro algumas dúvidas com você, que eu Combinado. tenho bastante. Vamos lá, eu sou Gabriela Vieira, né? Então, estou aí no mercado de manejo integrado de pragas já tem alguns anos. Eu sou bióloga e engenheira agrônoma, Legal. tenho mestrado e doutorado em entomologia, então eu sempre brinco que a minha paixão são os insetos. Cada louco com a sua mania, né? Então, eu gosto bastante... Tem que ser doida, hein? Tem que ser doida, é um negócio meio maluco mesmo. Mas eu gosto muito de entender, né? Enfim, como é que eles atuam e como é que a gente pode fazer... Isso é o ponto principal, né? O que a gente tem que fazer para conseguir uma convivência? Porque hoje a gente entende que você extinguir um animal, né, um organismo do ambiente é uma utopia. E, obviamente, tem todos os malefícios do desequilíbrio. Sim. Então, como é que a gente pode conviver com esses organismos? É para isso que eu me dedico. E o Me Pendia, inclusive, né, quando você comentou do podcast, veio muito para isso, né? Para a gente... falar sobre essas ferramentas, o que a gente pode fazer, o que a gente tem de disponibilidade dentro do mercado que a gente pode utilizar. Então, hoje eu sou pesquisadora entomologista em Mato Grosso, numa empresa chamada Fitolab. Tenho também uma empresa de desenvolvimento de tecnologias, a gente trabalha muito com armadilhas, que é a Agribela, já existe há 7 anos. Tenho o podcast, que é a minha paixão, né? E também sou professora no programa de pós-graduação em Agricultura Sustentável, na UEMP, no programa de mestrado, onde eu trabalho justamente uma disciplina que se chama Tecnologias e Inovação para o Manejo Integrado de Pragas. Bacana. Então, para trazer isso para os alunos de mestrado, porque a pós-graduação costuma ser muito técnica, né? Então, o que a gente pode trazer de inovação? E aí, tudo isso em conjunto... A minha vida é uma loucura. O currículo da mulher é grande, hein? Então, estamos com uma pessoa aqui totalmente preparada. Vou ter uma aula aqui hoje. Fico feliz de ter convidados desse tipo, porque eu acabo tendo uma aula. Gabriela, e bacana você... Eu acho que é uma oportunidade boa para os alunos, porque pós-graduação, tendo alguém que vive, eu vejo também, eu te sigo no LinkedIn, no Instagram. Sim. Você está muito no campo também. Muito, diretamente. Né? E, Gabriela, falando dos macros biológicos, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com macrobiológico também. Sempre trabalhei com macrobiológico. Acho que você começou na Cotésia também, né? Foi, na Cotésia. Eu também, lá sofrendo com a Cotésia. Pode falar a data? Melhor não. Lá em 2006 eu comecei a trabalhar com Cotésia. Nossa, foi sofreu na graduação bastante. de biologia. Cotésia, mas dá muito resultado também, né? Dá, é ótimo. Bom, Gabriela, falando dos macrobiológicos, né? Você estava falando aí, começou na Cotésia e tudo mais. Os macrobiológicos, pelo menos, é uma visão que eu tenho hoje. Não sei se você pode falar se eu estou errado, eu estou certo e tal. É uma ferramenta, cara, a gente sabe que dá muito resultado. O produtor confia, a gente vê que o produtor confia, porém, existe um entrave. Acho que comercial também, porque dá mais trabalho para você comercializar macrobiológico, desde a produção até o atendimento pós-venda. Mas, hoje,
como que você vê o macrobiológico nas culturas que você trabalha e como a gente pode tirar essa fumaça que tem no macrobiológico, que é uma ferramenta que dá muito impacto em resultado, né? Sim, com certeza. Eu acho que os macrobiológicos começa desde o processo de desenvolvimento da ferramenta. Uhum. E quando a gente pensa em micro, não que seja simples, mas vamos colocar assim, menos difícil você produzir dentro de um bioreator, de um tanque ali, um fungo, até mesmo uma bactéria, enfim. O macrobiológico, ele também é um organismo vivo, mas ele está ali se locomovendo, né? Um inseto que tem um ambiente para explorar. Ele precisa, o macho encontrar a fêmea para que tenha uma cópula, porque a razão sexual precisa ser adequada para ir para o campo. Então, assim, são vários pontos que acabam dificultando um pouco mais o processo produtivo, né? Para a gente começar. E algo ainda dentro do processo produtivo. Para escalar o processo, você fala. Para escalar o Isso. processo. Porque vamos pensar, vou comentar sobre o Telenomus podise, que é uma vespa, né, para quem está aí assistindo a gente, é uma vespa que vai parasitar ovos de percevejo e que tem preferência por percevejo marrom, né, que hoje é uma das principais pragas da soja. O que acontece? Para que a gente consiga produzir essa vespa, a gente precisa produzir o percevejo. Porque o parasitoide tem essa característica da obrigatoriedade, né, daquele hospedeiro. Então, o parasitoide de percevejo, ele só vai parasitar percevejo. O parasitoide acotésia, só parasita a broca, né, a diatreia. Tricograma, então eles têm essa especificidade. Ou seja, a gente precisa do hospedeiro para ter o parasitoide. Então, são duas criações de dois insetos. E muitas vezes, o próprio Telenomus podise, a dificuldade está na produção do hospedeiro. Como é que você produz milhões de percevejos para que você tenha os ovos desse percevejo para produzir o parasitoide? Né? Então, assim, os entraves ou as dificuldades da implementação do macro começam na produção. Mas vamos considerar que essa produção está já estabelecida. Algo que eu tenho visto muito no mercado hoje, e o Telenomus podise é um exemplo, Cotésia já passou um pouquinho por isso, porque é um nicho ali talvez um pouco menor, cana-de-açúcar, em termos de extensão. E a cotésia começou a ser produzida dentro das usinas, né? Começou. Então, não teve aquele ponto. E você trabalhou muito tempo com cana. A questão da venda mesmo do produto. As próprias usinas já começaram a internalizar, então você... Começou com as usinas e grandes empresas nasceram saindo de usina. Saindo das usinas, justamente. Agora, quando a gente pega um Telenomus, onde a gente tem empresas comercializando... O profissional, o engenheiro agrônomo, mesmo o biólogo, ele não é preparado para fazer a venda do produto macrobiológico. Então, como é que você convence o produtor a utilizar uma ferramenta que você mesmo não conhece a fundo? É uma dor. É uma dor. 2 ganchos que eu puxo daí, por exemplo, você pega a produção. Isso é o gargalo da produção. Sim. A gente estava falando sobre uma fábrica há uns dias atrás. E o gargalo de pessoas, por exemplo. É onde você coloca mais pessoas para produzir a praga. Justamente. Às vezes é para produzir o parasitoide em si, que é o que a gente vai usar em campo. Cara, é super simples, até poucas pessoas, né? O estudo já foi feito. Sim. E isso implica, pessoal, também, eu gosto de falar, de trazer alguns ganchos, né? Nós somos do técnico comercial. Então, até algumas coisas para entender. Eu acho que o mercado tem os profissionais que estão entrando, bons profissionais que estão entrando ali para fazer a extensão das tecnologias biológicas, vieram de outro mercado. A maioria hoje, né? Estamos em outubro de 2024. Sim. Eu sinto muito isso desde o ano passado, principalmente. O pessoal entender algumas coisas. Então, esse gargalo aí, ele implica na política comercial da empresa. Com certeza. Então, às vezes, pessoal, você que trabalha com biológico, você não entende algumas discussões ou decisões em relação a você que... Principalmente você que vende biológico. Você não entende por que o macrobiológico tem algumas diferenças comerciais, dificuldades ou facilidades. Cara, já começa... Isso é um ponto importante, inclusive. Muito importante. E assim, quando a gente... Vamos colocar aqui 3 categorias de insumos para o manejo de pragas. Vamos falar de percevejo, já que a gente está falando de Telenomus. Então, eu tenho químico, que, enfim, já é utilizado há muito tempo e tem a facilidade, vamos colocar entre aspas aqui, da questão de armazenamento, de duração, de shelf life. Então, você compra um galão de produto, ele tem lá a durabilidade, vencimento é daqui 2, 3 anos, enfim. O microbiológico, ele não tem uma durabilidade tão alta quanto a do químico, mas hoje a gente já tem formulações e as empresas estão investindo muito nesse aumento de shelf life do microbiológico. Então, você consegue armazenar
por mais de 1 ano, muitas vezes. Alguns produtos até 24 meses, em câmara fria, geladeira, enfim. Quando você fala do macrobiológico, o que você fala para o parasitóide, para ver se não emerge? Fica aí quietinha e não tem como. Então, o máximo que a gente consegue são ali 5, 7 dias, com uma temperatura, às vezes, um pouco menos, um pouco mais baixa, né? Mas que também não vá prejudicar o desenvolvimento dessa vespa. Então, você consegue armazenar e ela vai ficar ali guardadinha alguns dias a mais até você conseguir levar para o campo. Mas esse período, então, de shelf life, de duração do produto na prateleira, também é um gargalo. Porque, imagina, eu estou em Mato Grosso hoje, né? Resido, as contas chegam em Mato Grosso, embora rode aí por várias regiões. Imagina você comprando parasitoides para 5, 10 mil hectares para fazer a liberação e, de repente, você tem chuva e o operacional não casa com a emergência do parasitoide. Então, assim, ainda existe essa necessidade de ajuste para a utilização da ferramenta, sabe? A gente está aprendendo. Quando eu falo a gente, é a produção, é a pesquisa, é o produtor, é o vendedor, né? O mercado e academia, hoje, de biológicos, falando de biológicos, está aprendendo. Estamos numa curva de aprendizado que é normal. Com certeza. Normal. E engraçado, você falando de shelf life, me veio também outro gargalo. Tive um treinamento esses dias com um grande amigo, consultor de indústria. E ele... assim, no microbiológico tem uma diferença, né? O microbiológico a gente consegue inserir máquinas, indústrias. Sim. E no macrobiológico? É muito difícil você fazer a inoculação, por exemplo, com máquina. Depende muito. A parte é manual, né? É manual, pessoas lá, gente oferecendo lá o hospedeiro para o parasitoide parasitar. Né? Inclusive, aproveitando, mandar um abraço pro pessoal da Quality. Estou até com a canequinha deles hoje aqui, ó. Tomar uma aguinha da Quality aqui. O pessoal, inclusive foi o Carlos da Quality que me falou, que estava me explicando algumas coisas. E um dos desafios que o pessoal tem lá, uma vontade, na verdade, é de colocar indústria, né? Máquinas na produção de macrobiológico. Sim. Mas, assim, muito complicado. A automação da produção de macrobiológicos não é simples. E esse processo que eu falei do microbiológico, foi o Carlos que estava me explicando, estava mostrando, isso ajuda no shelf life. Sim. Né? Então, eu estava falando da invasadora dele lá, que tem uma série de precauções em asepsia. Essas preocupações que eles colocam lá já dá um tempo maior do produto. Com certeza. E no macrobiológico a gente não tem essa opção. Não tem. E aí, quando a gente pensa nessa questão também do tempo, porque você tem lá o produto, o microbiológico ou o químico, e a praga apareceu ali. Então, você tem a opção, tipo, a praga apareceu hoje, eu consigo tirar da prateleira e aplicar. O macrobiológico, não. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, um planejamento, um calendário, querendo ou não. A gente fala muito da questão de não calendarização de aplicação, que tem que ser de acordo com a densidade populacional da praga e tudo mais. Mas, para utilizar o macrobiológico, você tem que prever a utilização dele. Até para a indústria conseguir produzir. Então, existem algumas empresas que comercializam. Então, você precisa me avisar. Já tem um planejamento. Mas, em spot, né, vamos ser 14, 15 dias antes para que eu consiga te entregar esse produto. Então, assim, é toda uma logística inserida na utilização do macrobiológico. Então, uma biologística, né? Uma biologística. Porque, por exemplo, a gente fala 14, 15 dias, mas antes desses 14, 15 dias já foi, vamos falar, né? Como os jovens falam, eu já tenho 32 anos, eu sou jovem, não é? Eu nem vou falar quanto eu tenho. Já teve um rolê. Já teve o rolê. De produzir, por exemplo, hospedeiro. Sim. Tava vendo esses dias. Ao longo do ano inteiro. Aí tava vendo esses dias, se eu for fazer um pedido de parasitóide X, na verdade, o processo se inicia 60 dias antes do pedido. Justamente. Então, é extremamente necessário. Quem faz muito bem isso hoje em dia, as usinas fazem muito bem, eles já compram, né? Com um cronograma, com calendarização, vou usar tanto, tal, janeiro, fevereiro. Obviamente muda alguma coisa, mas é mais fácil você sair do 60% para o 100% do que do 0 para o 60% ou do 0 para o 100%. E o pessoal de soja, Gabriela, que está ali inserida, né? É assim também ou não? Não só de soja, mas outros mercados que você atua. Sim, eu acho que assim, nós estamos todos aprendendo, inclusive, como fazer isso, como fazer esse planejamento. Tá? Por quê? Voltando para o Telenomos.
qual que é o momento de liberar o telenomos? A gente ainda não consegue bater o martelo e falar assim, olha, vou liberar telenomos na floração. Eu vou liberar telenomos com meio percevejo por metro. A pesquisa ainda traz algumas dúvidas em relação ao qual é o melhor momento de liberação. Então, como é que você vai fazer esse planejamento? Entendi. Entendeu? Se você ainda não exatamente sabe quando fazer, quando liberar. Eu atendo uma propriedade já desde 2017, no norte do Paraná. E é uma propriedade, eles plantam soja, milho, tem algumas outras culturas menores. E o que eles fizeram? A transição de uma propriedade convencional, vamos dizer assim, com manejo puramente químico, passando para utilizar estratégias de manejo biológico, de manejo integrado, na verdade. Não deixando o químico, mas utilizando outras ferramentas. E a gente começou a fazer diferentes formas de aplicação, então, do próprio telenomos. Vamos aplicar o telenomos ou liberar o telenomos no início da floração. Vamos liberar o telenomos só em bordadura. Então, existem formas diferentes que dão certo. Entendi. Qual a forma vai dar certo para cada um? Então, a gente precisa aprender. Tem perguntas que precisam ser anteriores respondidas. Precisam ser respondidas. Até foi bom falar, porque a próxima pergunta seria assim, o telenomos podíase é uma ferramenta que a gente deve já utilizar e em que momento? Eu ia perguntar isso, você já me respondeu. Sim. Mas hoje, com as respostas que existem hoje, parcialmente, o telenomos podíase é uma ferramenta que a gente deve ser inserida no manejo? Sim, sem dúvidas. Eu sou suspeita para falar de telenomos podíase, porque foi a ferramenta que eu estudei no meu doutorado, né? Então, eu passei 4 anos estudando só telenomos podíase. E à época, né, eu defendi o doutorado em 2017. O que eu estudei mesmo? Você falou da produção, né? Que começa lá, às vezes, 60 dias antes e que ao longo do ano a gente precisa produzir o hospedeiro. O telenomos podíase, ele é produzido sobre os ovos do percevejo. Então, o que a gente faz? A gente produz percevejo o ano inteiro e armazena esses ovos de percevejo. E aí depois congela, exatamente. E aí tem forma de congelar, ultra freezer, nitrogênio líquido. Cada um tem as suas facilidades e seus desafios. Então, eu estudei justamente aspectos da produção. Mas o telenomos podíase hoje, quando a gente pensa em percevejo hoje é uma grande dor de cabeça na cultura da soja, né? A gente tem aí mais de 46 milhões de hectares e é difícil o lugar que você vai e fala assim, não tem percevejo. Não tem. Né? Seja o percevejo marrom, justamente. O esquisto zeros, o próprio de sérios, né? Antes de Kellops, barriga verde, que tem, vamos dizer assim, saído do milho para a soja. Na verdade, ele começa a aumentar na soja e lá no milho, segunda safra, ele vem com tudo. Então, é uma praga de sistema. E o telenomos podíase é uma ferramenta que pode ser utilizada junto a outras ferramentas para o manejo dessas pragas. Então, você tem o produto químico, que muitas vezes, né, de forma geral, vai matar a ninfa e os adultos. Você tem os microbiológicos, que também tem essa condição de matar ninfas e adultos. E o parasitoide, que vai matar quem? O ovo. Né? Então, ele vai atuar na praga, a gente diz, no momento anterior a ela realmente começar a causar as injúrias ali que vão ocasionar um grande dano. Entendi. Então, essa resposta existe. O telenomos podíase é uma ferramenta que a gente deve... É uma ferramenta que gera resultado. Sim, sem dúvidas. Dentro do manejo. Dentro do manejo. Eu conheço o telenomos podíase porque na graduação eu fiz um trabalho com telenomos. E, cara, assim, a minha visão que eu tenho até hoje é que o telenomos podíase é muito agressivo ali. A gente coletava ovos parasitados no campo. Ele é um parasitoide, essa é a palavra mesmo que a gente utiliza, agressivo, né? Então, comparado a outros, ele tem uma capacidade de busca sensacional. Uma fêmea de telenomos podíase, ela pode parasitar em torno aí de, vamos colocar uma média de 20 ovos de percevejo por dia, nos primeiros dias de vida. Ela vai parasitar bem até o 14º dia após a emergência, né? Então, assim... É um tempo considerável. É claro que eu não posso falar, então eu vou usar só telenomos podíase e meus problemas estão resolvidos. Não existe isso na agronomia. Não existe. nem os químicos, né? Não existe. Enfim. Então, dentro desse manejo integrado, considerando ele como mais uma ferramenta, é sensacional. E hoje, como que o telenomos podíase se comporta no campo? Como é a ação dele no campo? Perfeito. Uma boa pergunta. E
Eu acho incrível isso, né? Porque os insetos, eles são muito inteligentes. Cara, eu fico impressionado com formiga. Formiga, eu acho que, sei lá, a gente quer ser igual formiga. E sabe o que é interessante? Quando a gente para pensar na relação formiga e parasitoide, né? São himenópteros, né? Da ordem himenóptera. E eles têm uma inteligência, eles têm plasticidade. Existem trabalhos que mostram a capacidade de aprendizado desses insetos. Então, realmente, eles têm uma condição diferenciada quando a gente compara com outros, né? Tem que ir mais alto que muita gente aí, né? Com certeza. Mas o Telenomus podise, como ele funciona hoje? Como que funciona, né? Como que ele se comporta no campo? Você liberou ele, qual que é a ação dele? Primeiro, é legal esse ponto, né? Liberar e aplicar. O que a gente enxerga hoje em relação a essas terminologias? Liberação é quando eu já estou colocando ali no campo a forma móvel do inseto. Então, quando eu estou colocando o adulto, estou liberando. E a aplicação é quando eu vou aplicar a pulpa, né? No caso, que está dentro do ovo do hospedeiro. Então, aquela forma imóvel. Bacana, isso aqui, ó. Essa informação é básica, mas é importante. É importante. Porque não só telenomos, né? Um mercadão aí de telenomos, de tricograma galói, de cotésia. Então, o principal detalhe é esse, né? Justamente. Como liberação é quando a gente libera o adulto, já emergiu, já nasceu. Exatamente. E a aplicação, você ainda está colocando a forma imóvel que ainda vai emergir. Vai o famoso ovinho, que a gente chama no campo, ovinho, né? É isso aí. Liberou Legal, o ovinho, boa. é a aplicação. Legal. E boa. o adulto é a liberação. Qual que é a grande diferença? Bom, primeiro a gente precisa entender que o parasitoide ele é colocado no campo, independente da forma, para que ele encontre o ovo da praga e faça parasitismo. Ponto. Quando a gente aplica a pupa, que é o que a gente chama de ovo, né? Existe um período ainda onde esse parasitoide precisa terminar o seu ciclo dentro do ovo, que ele foi produzido. Ele emerge e vai procurar o ovo do hospedeiro, no caso do percevejo. Quando eu já libero o adulto, ele está pronto para ir atrás desse ovo. Então, essa diferença de liberação e aplicação, ela implica também numa maior possibilidade de mortalidade do parasitoide. Porque quando eu estou colocando o ovo, ele tem chance de ser predado, por exemplo. Ele tem chance de, sei lá, caiu uma chuvinha, deslocou um torrãozinho de terra, caiu em cima do ovo, ele já não... Já está ali Uma perdido. chuva forte, pode ser concentrar em uma parte só, né? Enterra o ovo, concentra, enfim. Então, tem esses aspectos. Mas vamos considerar ali que o parasitoide, independente de já ser liberado ou de ser aplicado, ele vai procurar o seu hospedeiro. Como é que ele Mas hoje procura? tem uma resposta melhor para isso? Qual que é se é melhor liberado ou aplicado ou não? Liberado. Então já tem essa. Então, Sim. E olha que interessante. Hoje a gente já tem um nível de pesquisa que mostra que a liberação do adulto já emergido, alimentado, é mais interessante. Por quê? Então, ele já vai pronto. Quando a gente coloca ali a fêmea junto com o macho, vou abrir um parênteses aqui. A gente vai entendendo, abrindo vários parênteses, né? Não, o bom, eu sempre falo para todo mundo, gente, eu tenho um podcast, mas eu não sou jornalista e nem tenho pretensão de ser jornalista. Eu sou agrônomo e vivo, né, o dia da agronomia no dia a dia. E a Gabriela é a mesma coisa. Então, esse podcast, ó, não vai dar tempo, mas tempo bom. Vai ser uma aula, eu tenho certeza. Eu tô amando aqui essa conversa. Vamos gravar 2 horas. Se deixar, a gente fica falando. Um treinamento. Mas olha que legal. O parasitoide, o Telenomus podise, a fêmea copulada, quando ela vai fazer o parasitismo, nós vamos ter machos e fêmeas na prole. Sim. Se a fêmea não copula, ela vai fazer o parasitismo da mesma forma. Só que aquela prole vai ser só de machos. É o que a gente chama de partenogênese arrenótica. Um nome cabuloso, bonito, para falar que só nascem machos se a fêmea não copular. Então, quando a gente consegue colocar esses insetos, machos e fêmeas, juntos, antes de levar para o campo, eu já garanto o quê? A cópula. Então, eu já garanto que eu terei machos e fêmeas lá no campo. Pensando na F1, né? Na F1, na F1, justamente. na geração seguinte. Porque se eu pensar assim, ó... ela parasitou, só deu macho. Ok, ela matou aquela praga, aquela população que está ali. Mas o parasitismo só acontece pelas fêmeas. Então, se só nasceu macho, eu tive uma liberação, controlou e acabou. Acabou, já era. Entendeu? Então, o ideal não tem é que... residual, não tem residual, da forma mais simples, falando. Não vai ter continuidade. Eu brinco sempre que a gente tem que pensar, quando a gente fala em macro-organismos, a gente tem que pensar que o campo precisa ser a nossa biofábrica. Como é que você vai fazer com que aquele parasitóide, aquela espécie, se reproduza no campo e continue fazendo o trabalho? E tem parasitóides que têm mais facilidade de se reproduzir no campo
e outros menos, correto, né? Exatamente. Eu vejo pelo o crisopídeo mesmo, cara, é impressionante. Tem lavoura, você libera. E às vezes você tem umas liberações muito espaçadas, e isso em ele várias tá ali. culturas. Porque Sim. ele tem uma taxa de produção no campo, não sei se é a forma correta de falar, muito alta. Você vê ele no campo. Sim. O Telenomos é a mesma coisa ou não? Tem uma diferença entre crisopídeo e o Telenomos, que é o crisopídeo ele é um predador. Ah, tá. Então, ele não é exclusivamente dependente de uma única presa. Ele consegue sobreviver com outros, se alimentando de outras coisas. Diferente do Telenomos, que é um parasitoide e ele é específico. Então, se não Entendi. tem percevejo, o Telenomos some. Entendi. Entendeu? Então, os predadores, vamos dizer assim, têm uma facilidade maior porque eles vão conseguir se alimentar de outras coisas. Esse é um ponto que dá dessa diferença. E hoje, não, excelente. O Telenomos, hoje, ele. Como que ele faz? Ele tem uma especificidade, né? Como você falou, do euquiços e tal, dos percevejos. Como que ele acha no campo ali? Boa. Cada parasitoide ele vai encontrar o seu hospedeiro de uma forma. Então, depois que a fêmea está ali no campo, ela se localiza por sinais químicos. E esses sinais químicos, muitas vezes, não são sinais químicos do ovo do percevejo. Mas, quando o percevejo está copulando, macho e fêmea, eles liberam alguns sinais que podem ser sentidos pelo parasitoide. E o Telenomos podis, especificamente, ele se localiza por um cairhormônio, não vou me lembrar qual exatamente é a molécula agora, mas por uma substância específica liberada pelo macho do percevejo marrom. Ah, entendi. E ali, a hora que eles estão copulando, ele vai saber mais ou menos onde eles estão e, com certeza, ele vai achar essa postura de ovos. Aí a fêmea chega ali no ambiente. Então, lembrando, ela já foi liberada adulta, alimentada, então ela não tem o tempo de, vou procurar um alimento para me fornecer energia para fazer o parasitismo. Ela Então, já vai direto pro serviço. Já vai fazer o que ela Pé precisa de ser boi. feito. Exatamente. Entendi. Chega ali no ovo, ela faz um movimento que a gente chama de antenação. Então, ela vai começar a bater as antenas ali em volta daquela postura para realmente medir aquele ovo. E entender se aquele ovo é bom para que a sua prole seja desenvolvida. Tá tudo certo. Ela faz o parasitismo, então o ovipositor, no final do abdômen, ela coloca o ovo dela dentro do ovo do percevejo e ali aquela larva vai se desenvolvendo até que saia uma nova vespa. Depois que ela termina de fazer essa oviposição, ela libera ali um feromônio de aviso. Então, outra fêmea do parasitoide que chega ali vai sentir, né? Falando, alguém já passou por aqui. Esse ovo já está parasitado. Então, ela não vai colocar o ovo dela em cima de um ovo que já está parasitado. Que é um comportamento muito interessante que garante a próxima geração, né? Perfeito. Porque senão, se parasitar dois ali, você não Ninguém nasce nenhum. Exatamente. Bacana, cara. Então, E hoje o Telenomos, e assim, existe uma quantidade de vidros padronizada hoje? Depende muito de manejo ou não? O produto biológico hoje ele passa pelas mesmas condições de registro, né? Então, tem pesquisa, registrados no Ministério da Agricultura. E hoje a especificação de referência do Telenomos podisi é de 7.500 vespas por hectare. Legal. Então, isso é o que E a pesquisa concorda com isso? É o que tem sido feito, tá? Mais que isso, não é interessante, porque começa a ter o que a gente estava até comentando anteriormente, de competição. Pode ser que a gente veja algo que não seja interessante. Existem alguns trabalhos realizados com 6.000 vespas por hectare, mas 7.500 Legal. está ok. Até a pessoa entender a questão da competição. A gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Então, como é difícil a gente se encontrar, né, Gabriela? A gente se encontra... Eu moro aqui em São Paulo, a Gabriela é Mato Grosso, mas nos acompanhamos nas redes sociais. Mas a questão dos insetos, tem parasitoides que você aplica isso, aplicar uma quantidade de vidro muito alta no hectare, você não tem mais parasitismo, né? Você tem, na verdade, até uma competição entre eles que nenhum parasita nada, e você não tem o controle, não tem o resultado agronômico, né? Existem até a questão de confusão também por feromônio? Sim. Existe, né? Porque você tem muito inseto ali no mesmo ambiente e acaba confundindo tudo, né? Então, essa questão de dosagem é muito importante para você, dúvidas. para o produtor, né? Não tá jogando dinheiro fora também ali no campo. Com Né? certeza. Hoje, o Telenomos ele é liberado via drone também. Isso, via drone. E aí tem a possibilidade de liberação mesmo, né, já dos adultos, mas ainda existem empresas que fazem também a aplicação. Então, pulveriza os ovos, né, a gente chama de ovo solto,
coloca ali esses ovos na lavoura e aí o parasitóide precisa nascer ali, emergir para fazer o Que, parasitismo. segundo a pesquisa, não seria o mais interessante. O mais interessante realmente é você já Liberar. liberar o adulto e de preferência alimentado. Legal, show de bola. Cara, que aula de telenomus podiz, hein, pessoal? E Gabriela, o telenomus, não o telenomus em si, o telenomus, no manejo da soja hoje, ele casa com algum uso de outro macrobiológico ou não? Hoje é o telenomus, a soja não tem outro Olha, macro. para a soja hoje, o que tem sido utilizado, e ainda assim, num percentual muito baixo frente ao que pode ser, é o telenomus. Já existiram algumas iniciativas de tricograma, né? No caso, o tricograma preciosum, na soja também. Mas o que acontece? Depois que a gente teve a introdução da soja transgênica, diminuiu muito a quantidade de lagartas, né? Na soja. Então, o tricograma sendo um parasitoide de Lepidóptero, acaba que também não cresceu como cresceu na cana-de-açúcar. No milho, ele também é mais utilizado. Então, falando de macro-organismo hoje na soja, é o Telenomus podise que tem se destacado aí, mas eu espero que ele se destaque ainda mais. Legal. A gente tem ouvido falar a questão da transgenia da soja, que também é algo que, às vezes, algumas pessoas falam que acaba quebrando um pouco, né? Algumas tecnologias, a questão da a resistência, né? Isso, sim. A gente tem bastante problema com resistência de insetos, a transgenia de forma geral. No milho isso é mais problemático, né? Quando a gente pega aí os híbridos, as tecnologias com resistência à espodóptera, principalmente, a gente tem ferramentas que em 3 anos a gente já tinha população resistente. É o número que eu ouvi mesmo. Então, assim, é crítico. E aí é interessante a gente fazer um apelo até para quem está nos ouvindo, né? Por que isso acontece? Porque a tecnologia é ruim? Não, porque a gente usa errado. Entendi. Então, a gente não faz refúgio, né? A gente precisa, a empresa já vem, olha, você tem essa ferramenta, você precisa fazer 10% de refúgio, 20% de refúgio. A gente faz, não faz. Então, enquanto nós não começarmos a utilizar as ferramentas da melhor forma possível, a gente vai continuar perdendo dinheiro. Quem produz a tecnologia, quem produz a cultura, né, no caso o produtor, nós como agrônomos, como técnicos também, a gente fica perdido de cabelo em pé, porque como que resolve esse problema? Porque cada vez tem tecnologia que dá para usar por mais tempo e pouco tempo a gente tem que mudar, pesquisar outras coisas e mudar, criar outras coisas. Né? Exatamente. Bom, e por essa quebra, né, foi exatamente esse número que eu escutei, de 2 a 3 anos aí, a melhor tecnologia hoje que se fala no mercado, vai ter uma quebra significativa. Isso não abre espaço para outros macrobiológicos? Por exemplo, eu tenho ouvido muito falar do crisopídeo, né, como eu mencionei, que ele pega uma gama ali, né, principalmente de lagarto. A gente tem um tetráticos também, eu não conheço ele na soja, mas ele por conhecer o tetráticos, ele tem uma questão de parasitar pupas, né? Pupa, justamente. Você acha que abre? Esse ponto é importante para abrir para outros mercados e é um ponto de atenção para o produtor já ficar, vamos pesquisar mais? Já vamos fazer uns campos? Já vamos testar ou não? O que você acha? Eu acho que testar é sempre válido, né? Então, eu não sou produtora, atendo produtores, mas se eu fosse produtora, eu estaria sempre pensando em o que tem de novo e o que eu posso trazer para dentro do meu manejo. Isso é extremamente importante. Tá? Essas falhas que a gente tem de algumas ferramentas, vamos trazer dos transgênicos, por exemplo, sem sombra de dúvidas, é um aviso, um alerta para que aconteça uma melhoria de manejo. E essa melhoria pode sim envolver outras ferramentas, uma abertura para macrobiológicos, por exemplo. Dentro do que eu tenho visto de crescimento de macros, e aí, claro, a gente volta naquele primeiro tópico, que é a produção. Tirando essa dificuldade de produção, os predadores têm aparecido com mais frequência nas falas, né? Porque... vamos pegar 2 grupos de insetos aqui. De repente, alguém que está nos assistindo não consegue entender muito bem a diferença. A gente falou muito de Telenomus podise, é um parasitóide, então tem a especificidade. Você falou de crisopídeo, mas eu vou dar um outro exemplo de predador, que é a joaninha. Todo mundo conhece a joaninha, né? Então, ela se alimenta do pulgão, da mosca branca, de lagartas pequenas, de ovo, enfim. O predador, por não ter essa especificidade, ele acaba trazendo, né, outras possibilidades de controle e até de sobrevivência no campo. Então, Thiago, pensando nessa falha de controle por parte de algumas ferramentas, é sempre benéfico nós pensarmos em como suprir isso, né? E sem sombra de dúvidas, outros organismos são muito bem-vindos. Crisopídeo
é sensacional também, no meu ponto de vista. Cara, eu tô falando... Eu tava vendo os resultados esses dias, só que não era P&D. Não chegou a rodar estatística, era mais comercial, Aham. mas era no produtor mesmo. Bacana, cara. Sim. E a gente não usa. Até tem um vídeo que eu gravei, tem até um corte que eu coloquei. Atenção, e vou falar de novo. Atenção, usinas, atenção, produtores de cana. Testem crisopídeo no... Porque, assim, o resultado realmente é muito agressivo também, o crisopídeo. Ele é agressivo. Não só, eu já vi muitos trabalhos e acabei conduzindo alguma coisa de crisopídeo em café também. Uhum. Né? É um organismo que vai muito bem na própria cana-de-açúcar, HF, de forma geral. Você falou do tetrásticos. Tetrásticos junto com cotésia, por exemplo, ou junto com o próprio tricograma. Você tem um parasitoide... o tricograma ele vai no ovo, a cotésia vai na lagarta e o tetrásticos vai na pupa. Uhum. Você fecha todo o ciclo, né? Consegue pegar a praga por todos os lados. Então, é muito legal. Hoje a gente tem manejos, ferramentas, né, para construir um manejo de macrobiológico bem amplas, né, já no mercado. Sim. Eu acho que falta mesmo a gente testar mais vezes. Com certeza. De várias formas, por exemplo, né? Você pega, né, no complexo de cana hoje, que nem você falou, você pode usar tricograma, tetrásticos e tricograma. Cotésia. Cotésia, tricograma, tetrásticos. Exato. Tem um crisopídeo. Eu acho que a gente precisa pegar esse quarteto, principalmente pensando na broca, e testar de várias formas. Com certeza. Obviamente, cada região tem sua especificidade e tudo mais. Mas eu acho que isso talvez a gente pode pensar numa diminuição de aplicação. Com certeza. Óbvio, tem que testar, mas tem todo sentido técnico. E, Gabriela, falando aí dos macros, né? Como a soja, por exemplo, que é um mundo que você está mais inserida, né? Apesar de a Gabriela, ela trabalhou em grandes usinas também, né? De cana-de-açúcar e tal. Gosta bastante de cana. Mas pensando na soja, que tem um calendário de aplicação de inseticidas químicos, né? De produtos químicos significativo. Sim. Como que é a correlação desses macrobiológicos com os químicos dentro do manejo? Isso é um ponto também de extrema atenção, porque eu estou falando da aplicação de inseticidas e, obviamente, por mais seletivo que seja o inseticida, ele pode ter um impacto naquele organismo, né? Então, a partir do momento que eu me predisponho a utilizar um macro-organismo, que é um inseto, um parasitoide, eu preciso cuidar dessas aplicações. E aí é o interessante, né? A gente não está falando aqui da utilização isolada de um Telenomos, da utilização isolada de qualquer, né, macro-organismo. Eu estou falando da utilização dessas ferramentas dentro do manejo integrado. Então, eu vou fazer a liberação ou a aplicação do macro-organismo, eu não posso, no outro dia, entrar com a aplicação de, sei lá, um piretroide, um acefato. Né? Tem um padrão de horas, de dias que tem vocês... um padrão de segurança em que você tem que dar esses intervalos. E isso funciona, se a gente for falar de microbiológico, por exemplo, a aplicação de fungo entomopatogênico e de fungicida. Eu preciso também dar um intervalo de segurança ali para garantir a ação inicial do fungo. Qual que é esse intervalo que vocês falam mais em relação a fungos? Vamos falar dos dois, já que você citou. Fungos e o fungicida, né? Certo. E os macrobiológicos com os inseticidas. Fungo e fungicida, pelo menos 4 dias. 4 dias. Isso, tá? Então, o ideal seria esperar uma semana, enfim, a gente consegue uma harmonização melhor. Mas pelo menos 4 dias. 4 dias eu apliquei o Bovéria baciana, por exemplo, Cordíceps. 4 dias depois 4 dias depois eu posso entrar com fungicida. Fungicida químico. E isso independente, geralmente a gente aplica nas épocas das águas, né? E tal. Das épocas das águas. Independente, cara, tipo uma chuva, existe essa questão, esse mito, cara, lavou, vai lavar, não sei, algo nesse sentido. Tem muito. Isso, assim, até é importante, gente, não existe receita de bolo, né? Isso, não é. Então, falando que 4 dias, pelo menos, mas tem vários pontos que podem fazer com que seja mais ou menos. Eu falo que esse é um ponto muito até às vezes do cara que trabalha no campo lá, né? Do funcionário do produtor e tal. É uma informação que é da ponta mesmo. Tem essa questão? Isso impacta significativamente pra gente mudar o calendário de aplicação ou não? Não tão assim, tipo, só se for... Porque se for uma chuva muito prolongada, você vai acabar perdendo a aplicação, de fato. Isso. Sim, né? Sure. Então, assim, vamos considerar que a gente está fazendo dentro dos padrões. 4 dias são suficientes, mas existem alguns pontos que podem, sim, fazer com que isso seja diferente. Para os parasitoides, existe a possibilidade, por exemplo, de você, inclusive, aplicar junto. Mas aí depende se eu estou fazendo a aplicação de ovo,
Liberação do adulto não dá para você liberar, porque aí diretamente ele vai matar. Mas existem inseticidas. No meu doutorado eu fiz também trabalhos com seletividade. Legal. Existem inseticidas que não matam o parasitoide quando ele está dentro do ovo do hospedeiro. Legal. Então, aí você tem um intervalo menor de aplicação. Então, posso aplicar meio que junto. Mas a partir do momento que eu fiz a liberação, eu preciso esperar que sejam 7 dias para que o parasitoide ali naquele início de desenvolvimento de vida dele adulta, né, ele faça o papel do parasitismo e aí, havendo necessidade, depois eu faço uma aplicação do químico. Mesmo porque eu estou liberando o parasitoide para percevejo, por exemplo. Mas eu posso ter vaquinha na minha área, Sim. eu posso ter lagarta, posso ter mosca branca, enfim, são várias pragas. Então, eu preciso entender ao certo e colocar essas pecinhas do quebra-cabeça da melhor forma possível. A gente não existe receita de bolo, a Gabriela mesmo viaja o Brasil inteiro, então existe muita particularidade de cultura, Muitas. de região, né, de complexo de praga Sim. de cada região e tudo mais. Mas em termos gerais, microbiológicos, fungos com fungicidas, vamos falar assim, fungos entopatogênicos com fungicidas, 4 dias, e os macrobiológicos, 7 dias, 7 né? Para dar dias. Show de bola. uma garantia. Gabriela, excelente. E falando, por exemplo, Gabriela, vamos falar um pouco de cana também, né? Você que Vamos. trabalhou ali, produziu insetos, né, também, Sim. para cana, dentro de usina. Hoje, na cana-de-açúcar, comparado a outras culturas, vamos falar soja, que é maior, você vê uma facilidade maior de usar macrobiológicos pelo microclima que a cana traz lá no ambiente? Sim, mas não somente pelo microclima, mas Tá. eu acho que pela história da cultura da cana mesmo, do mercado em si. Porque a Cotésia flavips, né, a Pantelis, enfim, a gente vê toda o que já foi utilizado desde lá da década de 50, 60. Então, dentro da cana, a gente já tem esse histórico e o produtor, as próprias usinas, são mais abertos e conhecem mais sobre a ferramenta. Então, isso facilita a utilização. Para o sojicultor, né, para o produtor de soja, de milho, de grandes culturas, nem se fala em algodão. Algodão ainda é um passo ainda maior. Não usa embora nada, praticamente, tem né? alguma coisinha de tricograma, algumas iniciativas, mas assim, ainda precisa melhorar muito. Alguma coisa de parasitóide de bicudo E por que também. você acha que não tem muito uso no algodão? O algodão começa já pelas baterias de inseticida que a gente faz, né? O Entendi. bicudo hoje é uma praga que realmente causa muita dor de cabeça. E a gente faz, às vezes, 5, 8, 10 baterias de inseticidas químicos para conseguir manter essa praga em níveis aceitáveis, né? Então, isso já dificulta, porque como que você vai liberar um parasitoide tendo todas essas aplicações? Então, precisa entender melhor o sistema, o momento correto de introdução desse parasitoide para que isso seja possível, né? Então, entender melhor sobre o manejo da praga. E a gente não tem o Cactolactus, que é um parasitoide de bicudo do algodão. Teoricamente, ele é muito bom, né? Tem muitos estudos... Ele não é nativo, né? Ou ele é? Não... Sabe que agora você me pegou? Eu acho que ele não é nativo, eu não. já vi algo nesse sentido. Eu não sei de onde é que ele é, mas se eu não me engano, ele não é nativo. Tá. Mas, assim, quem está produzindo? Tem trabalhos em laboratório, em pequena escala. Então, assim, é entender mesmo. Tem a dificuldade da produção, mais uma vez. Que ele tem uma peculiaridade. Isso aí eu já vou falar também, que ele é um pouco difícil de escalar. A produção dele não é fácil. Então, assim, tem todos esses pontos, sabe? Que fazem com que essas ferramentas ainda sejam menos utilizadas no algodão, por exemplo. Mas, de forma geral, no Brasil, a gente tem cana-de-açúcar, que é um exemplo de utilização de É o maior biológico. case de biológico, eu acho, Sim, na minha de visão. macro que é e de Cotésio. micro. De micro também. Então, por conta do metarrísio, Sim, né, que era metarrísio. produzido lá no arroz, e levava o arroz para o campo, lavava, toda aquela história. Toda aquela história. Então, assim, é um case mesmo. E isso facilita a utilização dessas ferramentas nas usinas, né, e para os produtores. A gente está aprendendo muito com a cana, levando para outras culturas, né? Bacana. Gabriela, hoje a gente pega, por exemplo, a gente falou muito de macrobiológicos, né? Mas microbiológico você atua? Sim. De uma forma mais direta? Sim. Atua mais com que a gente? Os microbiológicos, pensando mais em 2 pragas, uma da soja e uma do milho, que seria mosca branca e cigarrinha. Né? Então, são 2 pragas que têm uma característica, as duas, né, que dificultam muito o manejo delas. Elas têm ciclos muito rápidos, então, né, o ciclo de ovo adulto.
e elas são pragas que migram muito. Então, você aplica hoje o melhor inseticida químico que tem, mata 100% da população. Daqui 2 dias já tem tá de volta. população que veio de outro canto. Né? Então, assim, o manejo dessas pragas é bastante dificultoso. Então, e até eu poderia arriscar dizer que através dessas 2 espécies, né, a Bemisia tabaci e a Daublus maites, os biológicos estão tendo maior ascensão nas culturas da soja e do milho. Eu concordo. Né? Porque quando você adiciona um biológico junto ao químico, tanto para mosca branca quanto para cigarrinha, você tem um aumento no tempo residual daquele produto. E você consegue maiores níveis de controle. Então, a gente tem resultados que mostram, por exemplo, isoladamente o químico dá 50% de controle, o biológico isolado dá 20 alguma coisa, perto de 30%. Quando você coloca os dois, isso vai para 75%, 80%. Então, essas 2 pragas estão ajudando os biológicos a crescerem na soja e no milho. E dando resultado, né? Dando resultado, sem dúvidas. Importante. O biológico até é bacana falar, né? A gente escuta muito na ponta, né? Principalmente do campo, que o pessoal fala, biológico é mais barato, ou biológico tem que ser mais barato. Cara, na verdade, o biológico era mais caro, eu acho, viu? Porque olha, facilita, o negócio fica lá trabalhando por você, é um soldadinho que você coloca lá e fica trabalhando por você. E ele está crescendo, não é por ser mais barato, é porque dá resultado. Justamente. Dá muito resultado. E eu já falei isso, principalmente quando eu estava na usina, né? Os vendedores, enfim, né, das empresas chegavam até mim para apresentar os produtos. E aí, quando vinha com essa abordagem, porque é mais barato, eu falei assim, então você vai vender para outra, eu não quero. É lógico que a gente tem que pensar em custo, e se for mais barato, excelente. Mas o apelo do biológico não tem que ser porque ele é mais barato, tem que ser porque ele entrega resultado. Né? Então, se de repente é mais caro, mas me entrega mais resultado, como é que fica o custo-benefício? Eu não tenho que pensar só no que é mais barato. Não tem que ser a raiz, né? Acho que a raiz é você... A raiz é o MIP, né? Que você sempre fala. Sim. E dentro do MIP, cara, se você não tá colocando biológico, você tá deixando dinheiro na mesa. Você não tá usando... Eu sempre falo isso, estão usando no mínimo um tricoderma, cara, que traz resultados incríveis em diversas culturas, você tá deixando dinheiro na mesa. É isso que a gente falou só de biológico para pragas, né? Então, tem para doença, os... bionematicidas. Nematóides, justamente. Fungicidas. Indutores de resistência. Tem um mundo, né, a ser descoberto. Sim, com certeza. A ser usado, na verdade, que já tem aí, mas tem um mundo a ser descoberto também. Com certeza. Ô, Gabriela, e essa relação micro e macrobiológico... Cara, por que a gente não usa muito ainda? Por que não é pensado muito isso? Eu tô até indignado um pouco com isso, porque esses dias eu tô focado num projeto e a gente tá escrevendo tô escrevendo um programa aí. E assim, cara, o programa, eu não vejo outra direção se a gente não criar um manejo, já ter um manejo pensado de microbiológico e macrobiológico. Para pragas, principalmente, né, que a gente tá falando. Sim. Cara, uma broca da cana. A gente sabe que Bovéria e Metarrhizium, a Bovéria parasita todas as fases da broca, mas não é usado porque é difícil, né, você entrar em contato. Mas ajuda. O Metarrhizium, teve um trabalho um tempo atrás que causa uma queda nas posturas da broca, o Metarrhizium, né? A gente tem que usar micro e macro no manejo. O que você vê? Você vê que a gente usa, você vê que o caminho é esse, você vê que... Ou não, o pessoal já está usando, ou precisa ser convencido ainda? Não, eu acho... Depende da cultura muito, né? Quando a gente fala em cana, isso já está mais acelerado. Na minha visão, a gente já usa, mas talvez a gente não usa... Não esteja pensando isso. Mas eu vou te contar um caso. Em 2017, numa grande usina aqui de São Paulo, a gente fez alguns testes, né? Estava desenvolvendo a tecnologia de liberação de cotésia, no caso. De liberação de cotésia junto com Bovéria. A Bovéria não mata a cotésia naquele... Claro, ela pode até matar, mas no tempo e da forma como a gente colocava, acabava que a cotésia servia como um carreador de Bovéria. Sabe? Então, o Uber assim, da Bovéria. É o Uber da Bovéria. Boa. Então, existem algumas iniciativas, mas é que... a gente precisa pensar muito também no operacional de tudo isso que é desenvolvido, na aplicabilidade em si, né? A gente é muito apaixonado por pesquisa e acaba que, muitas vezes, a gente tem ideias que, em teoria, funcionam muito bem, mas quando a gente leva para o campo, às vezes não é nem o problema técnico, mas é operacional mesmo, né? Então, mas acho que, sim, a gente está caminhando para um ajuste, sim, de isso, né? macro e micro. Porque eu acho que a gente até fala, eu acho que o próprio mercado fala, né? Nós falamos aí, eu vou usar tricoderma para isso, eu vou usar
vou usar crisopídio para isso. Mas, cara, eu acho que quando você calendaria, fica tão visível na nossa cara, assim, cara, aqui eu tenho que colocar essa ferramenta, tem que colocar esse inseto, junto com esse fungo, porque a sinergia também então, principalmente dos fungos, né? Com certeza. A sinergia, ela impacta no controle de uma praga, ela impacta numa indução de resistência. Com certeza. Né? Eu acho que é isso. Mas a gente precisa aprender muito ainda em relação à utilização conjunta dessas ferramentas. Uhum. Principalmente quando você olha assim, vamos tirar o macro, vamos falar só de micro e químico, por exemplo. Uhum. A pesquisa, tudo que a gente desenvolve, a gente estuda aquele organismo ou aquele produto químico, aquele ingrediente ativo, aquela formulação para um determinado alvo. Uhum. Quantos produtos tem dentro do tanque de pulverização do produtor? Nossa, é muito. Entendeu? É assustador até às vezes. Né? Às vezes é 12 produtos, 10. Então, assim, quem está funcionando ali, sabe? O que Então, e quando a gente coloca biológico, aí às vezes uma alteração de pH... a cauda tá com pH 8, de repente vai para 4, depois volta para 6. Cara, desculpa a palavra, ferrou tudo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, tem todos esses aspectos. E eu tenho falado muito sobre tecnologia de aplicação, que realmente é mandatório no funcionamento, na eficiência dos biológicos e dos químicos também. É por onde vai escoar tudo ali, vamos falar assim, né? Justamente. Planejamos, compramos, né? Depois, na hora de usar... Tem que ter tecnologia também. Tem. Bom, Gabriela, cara, a gente ficaria aqui, acho que o dia todo conversando. Né? Já acabou? Colocando, E assim, eu acho que fica um convite pra gente gravar mais vezes. Com certeza. Produzir mais conteúdos, tanto no AgroBio como no Me Pendia. Isso, já vou deixar o convite aqui, ó, para os seus telespectadores, para você participar do Me Pendia. Show de bola. Mas, bom, o que você faz muito pro Agro Ser Mais Bio, né? Eu sempre faço essa pergunta, cara, o que você faz pro Agro Ser Mais Bio? Eu não vou fazer essa pergunta para você, porque, cara, eu acho que o agro é mais bio por pessoas como você. Obrigada. No Brasil, Nossa, né? obrigada. Então, e eu vou deixar você à vontade para falar um recado pessoal, né? Fica à vontade e agradecer mais uma vez para estar aqui com a gente na nossa casa. Eu que agradeço, gostei muito do bate-papo, super descontraído. Que bom. Se deixar realmente, eu falo assim, o meu lado professora, né? Ele impera e às vezes a gente começa a falar e vai longe. Mas eu acho que essa pergunta que você faz para a turma é muito interessante, né? O que a gente faz para o agro ser mais bio. E quando eu penso no aspecto geral disso, não ser mais bio só no sentido de utilização de biológicos, não, né? Mas ser mais sustentável, embora seja uma palavra que está meio na moda e tal, mas assim, a sustentabilidade mesmo, né? O que a gente tem feito para melhorar o nosso custo-benefício, para aumentar a nossa produtividade. Para viabilizar essa pergunta, cara, para viabilizar as tecnologias que são difíceis operacionalmente. Entendeu? Então, assim, todos esses pontos, eu acho que muita gente contribui, né? E eu me sinto particularmente privilegiada por poder participar do episódio, de contribuir um pouco com um pouquinho que eu sei, né? Contar um pouquinho. E o que eu tenho falado muito, que a comunicação, ela é a chave para a resolução de muitos problemas, Sim. De muitos desafios que a gente tem. Então, todo mundo tem algo que pode contribuir. Com né? certeza. Você fazendo o podcast leva muita informação. O Me Pendia surgiu um pouco por conta disso, né? Cara, eu preciso ajudar, levar informação. Como é que eu posso facilitar a vida do produtor, a vida de quem está vendendo, enfim. Então, o que eu queria deixar de recado aqui, né? É que cada um pense na forma como pode contribuir e que, de fato, levante a bunda do sofá e contribua. Contribua, se exponha. Eu acho que o AgroBio também. O AgroBio, uma das raízes dele é promover o debate de biológico, até porque, gente, eu até falei no podcast que eu fui convidado a participar, falei essa mesma coisa. Hoje, o mercado de biológico, e assim, quem achar que não é isso, cara, eu acho que tem que falar mesmo. Pode falar, Thiago, eu acho que não é isso não. Mas hoje, na minha visão, o mercado de biológico tá passando por uma curva de aprendizado normal, é um mercado super novo. Existem respostas que nem a academia, nem muito menos o mercado tem ainda. Então, você afirmar uma coisa hoje em bio, tem umas coisas que são afirmadas que não sei se dá para afirmar. Tem que principalmente times comerciais, às vezes, alguns motivos, não tem como. E eu sempre falo, não tenha medo de falar, cara, isso aqui está sendo pesquisado, isso aqui tem... É normal, isso passa autoridade, isso passa segurança. Então,
é o momento do nosso mercado. Sim. Obviamente, tudo que a gente fala aqui são coisas que a gente vê em campo, né? A Gabriela, principalmente, que é pesquisadora. Então, a raiz do AgroBio é justamente promover esse debate e trazer isso aí para a gente enriquecer. Excelente, assim, é um objetivo muito nobre. Sim, obrigado. E no final das contas, é uma frase que eu sempre falo nos meus podcasts, nas minhas apresentações, eu termino minhas palestras com essa frase. Não existe milagre, existe manejo. Tá? Então, assim, não adianta você achar que o biológico vai resolver os problemas, o químico vai resolver o problema, a planta transgênica vai resolver o problema. Não vai. Nós precisamos entender como é que essas ferramentas caminham juntas e posicioná-las da melhor forma possível. Né? Esse é o nosso papel. Excelente frase. E obrigado. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Assista o episódio. Na verdade, isso aqui não é um episódio, é uma aula, tá? É um treinamento. Estamos inaugurando aí o treinamento da... Tô brincando. Foi um treinamento, basicamente. Obrigado, viu, Gabriela? Parabéns mais uma vez. Então, se inscreva no nosso canal, compartilha com um amigo e estamos juntos. O Agro é Bio. Isso aí. Tchau, tchau.